Olá, eu sou Ícaro Alves Alcântara e eu tenho uma pergunta para você. O médico, em geral, que pede mais exames, ele é menos competente, menos adequado ou mais competente, mais adequado do que os demais? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu estava vindo para o trabalho de Uber há uns dias atrás e aí eu fui obrigado a escutar a opinião de um colega no rádio, que normalmente eu não dou publicidade para mídia convencional porque são muitas informações deturpadas, sabe? Mas eu escutei a opinião desse colega e anotei aqui alguns pontos para conversar com vocês. Primeiro, ele estava dizendo numa entrevista que não se deve pedir exames demais, que o que mais importa é uma anamnese detalhada, ou seja, uma consulta com a coleta da história do paciente aprofundada, detalhada, tá? E que o que mais importa é a boa relação médico-paciente, mais do que ficar pedindo exames. Ele estava dizendo, na opinião dele, que exames demais deixam o paciente ansioso com a possibilidade de descobrir coisas mais graves e que normalmente quem pede muitos exames está atirando para tudo que é lado e acaba pegando poucas coisas úteis para tratar. E que isso acaba sobrecarregando a conta para os sistemas de saúde e para os convênios pagarem. Ou seja, o custo daqueles exames demais, segundo ele, seria repassado, mesmo que fosse às custas do sistema de saúde não conseguir dar conta do recado para a maioria das pessoas. E aí eu tenho algumas pontuações para fazer para você e alguns pontos para levantar em relação ao posicionamento do colega que eu acho equivocado em vários pontos. Primeiro, em momento algum ele falou sobre a importância de hábitos saudáveis e estilo de vida. Ele cita um estudo dinamarquês para supostamente respaldar o ponto de vista dele, nunca ouvi falar desse estudo, mas ele esquece que a maioria dos estudos científicos atuais e da boa prática médica mostram claramente que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde é promover melhores hábitos de vida, é fazer com que o paciente tenha um estilo de vida melhor. Então, ele fala que o que mais importa é uma anamnese detalhada e uma boa relação médico-paciente, mas se ele cita estudos científicos, por que não fala da importância dos hábitos saudáveis de vida, que são o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde? Segundo, o que é demais? O que é pedir exame demais? Sabe, isso é um conceito muito subjetivo, porque muitas vezes chega um paciente no consultório que já passou por vários médicos, alguns por dezenas de médicos, e não conseguiu alívio para o seu sofrimento, ou curar suas patologias, seus sintomas, ou pelo menos tratá-los. Então, o que seria demais para esse paciente que muitas vezes já fez várias investigações superficiais e ainda assim não conseguiu alívio para o seu sofrimento? O que é demais se for para avaliar sua mãe, seu pai, seus filhos, seu irmão? Terceiro, e quando a consulta, como a maioria por aí, não é aprofundada, não é detalhada e não dura sequer 10 minutos na maioria das vezes? Aí você vai pedir pouquíssimos exames e vai somar com o problema uma consulta que mal ouviu o paciente, que mal levou em consideração o que esse paciente realmente precisa, como a maioria por aí, de acordo com os próprios pacientes, onde falam: o médico mal olhou para minha cara muitas vezes. Quando eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, de 2008 a 2013, e presidente da Corregedoria por quase um ano, em 2009, se eu não me engano, a maioria das reclamações de pacientes no conselho e a maioria das sindicâncias e processos eram por má relação médico-paciente. Então, será que dá para contar que a anamnese tem sido detalhada em consultas muitas vezes de menos de 10 minutos e que a relação médico-paciente é boa, no geral? Os meus pacientes do Ícaro em consultório, eles tendem a ficar contentes, menos ansiosos, tá? E se sentem mais amparados quando tem uma avaliação mais atenta e aprofundada da sua saúde e exames mais completos. Seria isso coincidência ou algo que não acontece
na ótica do colega, muitas vezes, gente, um distúrbio inicial pode ainda não aparecer no quadro clínico e ser detectável nos exames. E pode ser um distúrbio inicial que no futuro levaria a uma doença mais grave, sabe? Às vezes um câncer, uma doença autoimune, mas que naquele momento da detecção é tratável e lá na frente pode não ser. Então os exames mais completos continuam não tendo importância na cabeça do nobre colega, porque muitas vezes eu vejo gestores de planos de saúde ou altos funcionários de planos de saúde, do SUS, políticos e companhia, que muitas vezes por aí defendem que a investigação dos pacientes seja mais enxuta, sabe? Mas quando vem ao consultório, pedem o máximo possível de exames e de procedimentos e de coisas detalhadas. Quer dizer, por que o peso é diferente quando é para o povo em geral em relação a quando é para alguém da família ou alguém próximo? Sabe? E, nobre colega que deu essa entrevista, quando o paciente diz para você, eu quero um check-up, eu quero exames e eu quero um check-up completo, o que você sugere que a gente fale para ele? Não, vamos conversar aqui longamente, tá? E vamos ter uma boa relação médico-paciente e a sua demanda será suprida. É isso? Outra coisa, existem relatos de que tem médicos por aí, claro que deve ser uma minoria, em Deus espero, que pedem poucos exames para que a consulta de retorno seja mais rápida, tá? E pelo que pacientes já me falaram, em geral isso acontece com uma minoria, claro, mas no SUS e em termos de convênios. Seria só uma coincidência pedir poucos exames para ter poucos exames para analisar no retorno e assim a consulta ficar mais rápida, mais objetiva e poder atender mais gente? Tá? E os colegas médicos que me relataram quando eu estava no conselho, quando eu era conselheiro, e que me relataram quando eu fui gestor em várias instâncias diferentes, que sofriam pressão de gestores e de gente de planos de saúde para pedirem menos exames, tá? E os tantos exames negados para os pacientes ou obstaculizados o acesso muitas vezes, sabe? Será que quem obstaculiza e quem pressiona os colegas estaria patrocinando o discurso de colegas como esse, a resposta nas entrevistas, e patrocinando gente que está indo por aí pelo Brasil para poder dar palestras, por exemplo, como eu vi um post recentemente, dizendo que para o futuro o melhor é deixar a inteligência artificial atender o paciente e selecionar só os exames que ele, entre aspas, precisa. E o médico passar a ter um papel muito mais de supervisionar o que a inteligência artificial fale. Vocês acham mesmo que, tirando o papel do médico, que queira fazer um acompanhamento mais completo para o seu paciente e do paciente que quer se cuidar melhor e mais aprofundadamente, também através de mais exames, é assim que a gente vai conseguir uma saúde melhor para os pacientes ou uma saúde mais barata para quem paga a conta? Mas uma saúde mais barata, levando que preço para o paciente pagar em termos da atenção à sua saúde? Então, eu sugiro que vocês saibam mais sobre isso. Eu falo um pouco mais sobre isso no icaro.med.br/exames e no meu novo livro dominesuasaude.com.br, que é gratuito para vocês em PDF. Mas eu queria ouvir vocês. Qual é a opinião de vocês? Vocês concordam mais com o colega ou com as pontuações que eu fiz? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.